Olá! Os participantes desse projeto incluem a Emily, eu, que sou a Helena, a Nicole, o Balduino, o Oswaldino, Andrei Leandri, o Werther Alexandre e Assis Francisco Castilhos. Essa pesquisa ela foi realizada no campus Araranguá, que é o meu campus, no edital Universal 2/24, da PROP, e chamada pública interna do campus Araranguá de 2024. Hoje a gente vai apresentar o nosso tema, que é o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados remoto para bebedouro apícola termosolar. O bebedouro apícola termosolar, ele é um protótipo em estudo. Como o nome sugere, ele busca fornecer água às abelhas através do uso da energia solar. E a sua história começa com uma necessidade crucial, que é a sobrevivência das abelhas. Então, vocês sabiam que a água ela é tão vital para as abelhas quanto para a gente? Elas utilizam a termorregulação da colmeia para diluir o mel e para alimentar as larvas. Em períodos de seca ou escassez hídrica, a falta de água ela pode ser devastadora para as colônias, comprometendo a sua sobrevivência e a produção de mel. Então, a ideia para esse bebedouro ela surgiu do professor Oswaldino, que buscou uma solução otimizada e sustentável, com baixas perdas por evaporação e capacidade de aproveitar a água da chuva, que dispensa a necessidade de energia elétrica ou o uso de dispositivos eletrônicos. Então, o bebedouro apícola termosolar, ele se trata de um sistema com um reservatório principal, pintado de preto, vedado, que pode conter até 3 quartos de água, e ele utiliza a energia solar para aquecer a porção de ar ou o seu interior. Esse aquecimento, ele gera uma expansão que, por sua vez, ele impulsiona a água para um distribuidor, que é acessado pelas abelhas. É uma forma inteligente de utilizar um recurso abundante, que é o sol, para resolver um desafio ambiental e apícola também. O princípio do funcionamento desse bebedouro, ele se assemelha ao de uma máquina térmica, onde o ar é o fluido de trabalho que deve gerar a pressão necessária ao bombeamento da água. Durante o resfriamento à noite, né, que no caso a água, ele acaba sendo reposto pela redução da pressão interna e assim reabastecendo para um novo ciclo. Então, apesar do bebedouro ter um ciclo simples de compreender, a dinâmica que permite o seu funcionamento é bem mais complexa. Isso ocorre pois existem muitas variáveis que influenciam na capacidade do bombeamento diário. As principais variáveis externas que influenciam são a temperatura ambiente, a irradiação solar e o vento. E as internas, como o volume da água, a temperatura inicial e a pressão interna. Devido à dificuldade de coletar alguns dados manualmente e correlacionar as inúmeras variáveis para construir adequações de comportamento e demonstrar cientificamente o seu potencial no ambiente real, surgiu uma necessidade do monitoramento em campo continuado desse sistema. O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema de aquisição de dados que monitore essas variáveis, o qual precisa atender a alguns requisitos fundamentais. Primeiro, comunicação remota a longa distância para coletar o dado em apiários distantes. 2. Armazenamento local de dados, com um backup para a segurança da informação. 3. Autonomia energética, porque ele deve ser autossuficiente e, claro, ter baixo custo para ele ser viável para ser produzido com recursos acessíveis. E para levar esse projeto a um novo nível, a gente integrou um sistema de aquisição de dados, que é o verdadeiro coração do monitoramento. Dando sequência na nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o coração do nosso sistema de aquisição de dados. Bom, inicialmente, o nosso sistema de aquisição de dados, ele é composto basicamente por um bebedouro, que fornece água para as abelhas, é composto também por sensores, que esses sensores é que acabam por captar os dados que a gente precisa para poder aferir os resultados. Bom, como é que esses dados são captados? Bom, inicialmente nós temos aqui o bebedouro, que fica na parte externa. Temos aqui um ESP32, um microcontrolador que acaba por se comunicando com os sensores. Já no laboratório nós temos o nosso gateway, ou seja, nós temos o nosso receptor que recebe todos os dados fornecidos pelo ESP32. E esse nosso provedor, ao receber os dados, vai publicar via nuvem e automaticamente também os dados estarão sendo apresentados em uma planilha.
Bom, aqui tem basicamente detalhamento dos sensores que fazem parte do nosso sistema de aquisição de dados. Temos aqui o provedor, que é o nosso bebedor. Dentro desse nosso bebedor, nós temos sensor de nível, temos sensor de temperatura, temos sensor de pressão. Já na parte externa, nós temos a integração com o painel solar. Nesse painel solar, nós temos o controlador de carga, que controla a carga que está sendo emitida nas nossas baterias. E temos também o nosso servidor de dados, que é o ESP32 LoRa, que se conecta através de uma rede Wi-Fi. Bom, aqui tem basicamente um esquema de como é que é a estrutura interna do nosso sistema de aquisição de dados. Aqui temos um bebedouro, temos aqui cabos e sensores que estão acoplados ao nosso bebedouro. Tem aqui a antena que nos ajuda a garantir qualidade no sinal do nosso ESP32. Temos aqui um regulador de tensão que nos ajuda a baixar a tensão, a tensão desejada. Temos o carregador de bateria que mantém as nossas baterias carregadas e assim mantém o nosso sistema ligado o tempo todo. Bom, aqui temos algumas operações do SAT, nesse caso da coleta e análise de dados. Na imagem ao lado, nós temos basicamente o nosso protótipo, ou seja, o protótipo que a gente fez inicialmente. Aqui nós temos um anemômetro, que capta a velocidade do vento. Temos aqui um pluviômetro, que capta a quantidade de chuvas caídas num determinado dia. E temos aqui o painel solar, que vai nos ajudar a carregar a bateria. Já que nós temos a estrutura interna do nosso provedor, ou seja, inicialmente nós temos aqui o controlador de carga, que vai nos ajudar a manter a carga da nossa bateria. Temos aqui o nosso ESP32, que é o nosso emissor, que capta os dados dos sensores que estão nesse painelzinho. Bom, testes futuros. Bom, inicialmente é um trabalho que está em desenvolvimento. Então, por ser um trabalho que está em desenvolvimento, então a gente pretende fazer mais testes para conseguir maiores resultados. Isso vai nos ajudar a ter uma pesquisa bem mais sólida. Bom, vou mostrar um pouquinho da nossa plataforma online que foi desenvolvida, onde a gente consegue facilmente visualizar os dados remotamente. Bom, inicialmente nós temos aqui, ou seja, nós conseguimos, a partir dessa plataforma, conseguimos visualizar os dados da temperatura, umidade, pressão, vento, nesse caso a rajada, né, a velocidade do vento, o índice de radiação. Temos aqui alguns sensores adicionais que acabam medindo as variáveis ambientais dentro do bebedouro como fora do bebedouro. Bom, aqui a gente pode fazer também a visualização de alguns gráficos de como é que está o comportamento dessas nossas variáveis. Bom, nós conseguimos facilmente navegar aqui na nossa plataforma. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de pressão, gráfico de temperatura, umidade, sensor, pressão. Aqui a gente consegue facilmente ver os valores que a gente deseja. Bom, nesse nosso sistema a gente consegue também gerar relatórios, conforme está apresentado na imagem. Conseguimos facilmente ver o estado das leituras que foram feitas, ou seja, a quantidade de leituras que foram feitas em um determinado período. E ele é um sistema bastante prático, ou seja, qualquer pessoa consegue facilmente acessar o sistema e automaticamente ver as variáveis que estão sendo medidas. Finalizando aqui a nossa apresentação, primeiramente, nossos agradecimentos vão para os professores Oswaldino, professor Werther, o professor Emerson, o professor Andrei e os professores que participaram de forma direta ou indiretamente neste trabalho, pelo apoio e conhecimento compartilhado e orientação que foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho. E sem esquecer a instituição de apoio, IFSC, nesse caso é a chamada Universal, pela concessão da bolsa interna com os recursos financeiros. E muito obrigado.